mais uma vez com a presença do nosso querido Felipe Lopes, da Academia Latino-Americana de Ser Insignificante ser algo que pode te levar para mais além, pode ajudar em outras áreas da sua vida. Essas são as áreas de alavanca que nós vamos falar daqui a pouco, esse assunto muito importante. Felipe, faça sua saudação para o nosso público, a todos que nos assistem aqui no Mentalidade Bilíngue, e seja muito bem-vindo mais uma vez. Grande Mário Fatá, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma grande satisfação estar com vocês novamente aqui no programa Mentalidade Bilíngue da UINI, falando diretamente de Campinas, do estado de São Paulo, para todo o Brasil e até fora do Brasil. Você é nosso convidado para entrar numa tarde, um final de tarde gostoso, para que a gente possa aproveitar e falar um pouco sobre o teu sucesso, sobre o teu futuro, a tua história de vida, o que você tem feito e o que você tem buscado fazer para alimentar os teus sonhos, projetar uma melhor realização e entregar uma melhor versão de si mesmo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, fique conosco e aí você vai encontrar melhores oportunidades para a tua vida. E como você já sabe, para participar é ao vivo, é só escrever aí nos comentários, na live aqui no Facebook. E se você quer que alguém também saiba sobre o que nós estamos conversando aqui, se você quer que alguém, de alguma forma ou de outra, ouça essa mensagem, marque essa pessoa, curta, se faça presente nas nossas redes sociais. E antes de começarmos, vamos lá, nós vamos ouvir um pouquinho do depoimento da Daniele. Eu sou a Daniele Alves, tenho 27 anos, sou especialista de recursos humanos na Philip Morris. Tenho contato com inglês há bastante tempo, eu trabalho em multinacional há 7 anos. É uma necessidade minha, pessoal, mas também uma necessidade corporativa. Dentro da Philip Morris eu já tive oportunidades que eu sabia que eu ia precisar de inglês, eu não aceitei, mas não por conta do inglês, por outras questões. Só que eu sabia que se eu assumisse determinada posição, que daí eu não teria como não usar. Eu sou uma profissional de recursos humanos e eu vejo o quanto as pessoas perdem oportunidade no inglês, né? E quanto dá para contar na palma da mão as pessoas que têm o inglês fluente. Às vezes eu tenho pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, que têm outras habilidades, mas esbarra no inglês, é uma multinacional, não tem como fugir. A Winning fez uma coisa que eu nunca tive, que é o prazer de estudar inglês. Eu nunca gostei de estudar inglês, né? Então, tô sendo bem sincera, eu estudava porque eu precisava estudar. Na Winning, por incrível que pareça, parece loucura por ser todos os dias, das 7 às 10h30, um método que às vezes é uma repetição, mas eu gosto. Então, quando eu comento assim com as pessoas, eu falo, eu gosto de estudar inglês agora, né? Então, tem dias que para mim, o meu dia é super pesado, eu venho aqui e acaba compensando o meu dia pesado no inglês. Hoje eu vejo que eu tenho muito mais vocabulário, me sinto mais confiante, muitas coisas do meu trabalho até hoje faz mais sentido, algumas expressões, eles acabam me perguntando se eu vejo que eu tô melhorando, e eu falo que sim. É isso aí, e se você ainda não conhece a Winning, entre em contato pelos nossos contatos, que não está aqui abaixo, mas agora sim, www.winidiomas.com.br ou o 3255-8377 DDD 19 aqui em Campinas. E agora nós vamos direto para esse bate-papo inteligente, bate-papo responsa, né? E muito importante, que eu sei que o Roda da Vida, quando nós fazemos esse autoconhecimento, Felipe, ele pode impactar, assim, eu acho que a gente não tem noção do que pode realmente ser impactado quando nós começamos a perceber cada área da nossa vida. É isso mesmo? E é interessante também, Mário, porque assim, muitas pessoas, você que nos assiste, certamente você tem projeções de vida, você tem sonhos, você tem desejos de onde você quer estar nos próximos dias, meses, anos, em algumas pessoas até as próximas décadas. Isso mesmo, talvez você possa ter ficado surpreso, mas tem pessoas, e principalmente se essas pessoas participaram de alguma formação em coaching, se atuam profissionalmente aí, com essa tecnologia,
seus sonhos a longo prazo, ou seja, 5, 10, 15, 20 anos para frente. Por que isso é interessante para a tua vida? Porque você tem que passar uma mensagem para o teu cérebro para onde você está indo. Você tem que ter um direcionamento, você tem que apontar um rumo para a tua vida, para a tua história, ok? Então, vai ser muito bom você participar conosco, interaja, tem um espaço aí de bate-papo para você trazer as suas experiências, para você trazer também as suas questões. Talvez você nunca tinha ouvido falar de coach, ou pouco sabe, mas tem curiosidade. Você é muito bem-vindo e bem-vinda. Nós estaremos oferecendo um espaço para você aqui. Em alguns momentos pararemos para poder identificar o que você tem trazido como questão, ok? Então a gente vai começar explicando, Mário, o que é a roda da vida. Exatamente. E lembrando que a mentalidade bilíngue, ele tem o objetivo de te ajudar em qualquer parte do país, do mundo, né? E você, nosso aluno, o INE, a você caminhar em frente com o objetivo de encontrar com o seu eu bilíngue, exatamente. E o Roda da Vida, ele pode te ajudar. Às vezes o aluno ele chega aqui, começa a estudar inglês e ele não considera, não leva em conta áreas importantes da vida dele, né? Então, especificamente, obviamente, a gente sempre vai estar trazendo esse objetivo do aprendizado de uma nova língua, mas lembrando que essa ferramenta ela pode ser usada para a vida, para absolutamente tudo. Para um planejamento estratégico da vida, isso também é válido, Felipe? Com certeza, Mário. Só que antes de você fazer o planejamento estratégico, ou seja, identificar quais são as ações, as atividades que são necessárias e coesas no quesito de assertividade para serem feitas, você precisa identificar para onde você está indo, como nós falamos agora há pouco. Mas mais do que isso, a ferramenta Roda da Vida identifica onde você está. Porque é muito mais fácil você identificar sobre o teu futuro, ou seja, pensar sobre o amanhã, pensar sobre os próximos meses ou os próximos anos da nossa vida, mas é muito mais difícil saber o quanto nós estamos preparados para isso. Por exemplo, você quer fazer um intercâmbio ou viajar na viagem do final do ano de 2017 para os Estados Unidos. Passar lá, por exemplo, a virada do ano lá no Times Square. Top. Lotado. Então, o que vai acontecer? Você sabe onde você quer ir, você sabe quais são as pessoas que farão parte dessa tua história, desse teu momento de vida, mas eu te pergunto hoje, no dia 6 de outubro de 2016, o quanto você está preparado ou preparada na questão da competência do idioma para poder ir para lá. E mais do que isso, a gente fala de uma abordagem mais holística, mais sistêmica. O que é isso, uma abordagem sistêmica e holística? É você considerar vários outros atributos e áreas da tua vida para que exista uma coesão, ou seja, que uma impacte a outra positivamente. Porque não basta simplesmente você tirar a passagem e viajar para os Estados Unidos. Você tem que deixar a tua qualidade de vida lá em cima, você tem que estar em dia com a tua saúde, no caso, com os teus relacionamentos, com a tua parte financeira, com o teu trabalho, para poder programar bem as tuas férias. Ou seja, equalizar as áreas da tua vida, impulsionar essas áreas para poder você realizar o teu sonho e estar muito bem preparado para alcançar esse objetivo. Antes da gente começar, eu só queria que você comentasse sobre a estagnação. Tem muita gente que faz um plano bonito como esse, tem sonhos, começa a sonhar e não sai do canto, né? E eu costumo relacionar, quando a gente tem prazo para a gente fazer as tarefas que nos são solicitadas, a gente vai lá e cumpre. Muitas vezes nos 45 do segundo tempo, né? Esses sonhos de vida, às vezes a gente não coloca esse prazo. E aí o que vira? A gente sempre acha que a vida vai nos dar oportunidade, vai nos dar tempo para que a gente consiga fazer. Uma hora vai dar tempo. Isso a gente vai protelando. E esse é o famoso patinar, né? E não sair do lugar. E antes de você responder, queria mandar um abraço para aqueles que nos assistem. Eu sei que o Edmilson, o professor Edmilson, está aí na expectativa. Grande abraço, querido. Eu tenho também o Marvison lá na Tailândia. Tá longe, hein? Mas está nos acompanhando. Um grande abraço, Marvison, que é jogador profissional de futebol e atua lá na Tailândia. Tá bom? E temos também o Rai, lá de Pernambuco. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao Mentalidade Bilíngue. Felipe, e aí? Respondendo a tua pergunta, Mário, as pessoas que vivem na estagnação, na verdade elas nem vivem, né? Elas apenas sobrevivem. Aquelas que vivem em alta performance,
elas vivem em felicidade plena. Existem aí esses dois extremos. E eu costumo falar que as pessoas que estão lá na fase da estagnação, elas estão na busca e centralizadas na esfera do ter. O que é isso? Sempre, como você mesmo mencionou, sempre fica esperando ter uma oportunidade. Sempre fica esperando ter tempo. Sempre fica esperando ter recursos suficientes para alcançar as suas realizações. Na hora que eu tiver dinheiro, eu vou fazer inglês. Exatamente. Na hora que eu tiver dinheiro, eu vou fazer a formação em coach. Esse dinheiro, às vezes, nunca chega, né? Quando fica esperando oportunidade, quando fica esperando dinheiro, quando fica esperando estar preparado, ou fica esperando uma fase de vida, fica esperando diversas circunstâncias, de, por exemplo, olha, quando a Winnie chegar aqui em Pernambuco, eu faço inglês. Não. A gente acabou de visualizar qual que é o poder que nós temos hoje da nossa tecnologia. Nós estamos aqui, pessoas participando de São Paulo, de Pernambuco, da Tailândia, temos mais uma participação aqui, Tarcísio Azevedo Souza. Boa tarde, pessoal de sucesso. Então, assim, a internet hoje, o mundo globalizado, ele tem o poder de conectar pessoas instantaneamente. Você sabe que eu estou fazendo um curso agora em Harvard, né? É mesmo? Estou fazendo um curso direto de Campinas. De Campinas, Olha pela só. internet, né? E, obviamente, tenho a felicidade de ter o inglês. Isso é um recurso importante. Mas, devido à internet, estou fazendo na Harvard University, né? E é o que você falou. Nós precisamos acreditar, quebrar o status quo, né? De sair daquela que sempre foi assim, vai ser assim. Você precisa acreditar e querer, né? E esse estado, Mário, ele provoca diversas crenças limitantes. Ou seja, a partir do momento que você entende e fica se assegurando da ideia de que precisa ter condições, precisa ter tempo, precisa ter recursos para você fazer o que deve ser feito, você acaba criando e cristalizando, formando crenças limitantes. As crenças, elas vão impactar diretamente no teu potencial. Ou seja, pessoas que não acreditam na real possibilidade de se alcançar maravilhas, elas acabam fazendo com que limite o seu potencial. Deixando mais limitado, automaticamente ela vai ter à sua disposição ferramentas e ações que são mais escassas. Ou seja, vão limitar também o seu potencial de ação e, consequentemente, as suas ações não sendo assertivas, elas vão ter resultados insatisfatórios. Então, a partir do momento que você não acredita, que você espera que precisa ter sempre novas oportunidades ou condições, você vai ficar estagnado, você não vai performar, vai ficar procrastinando, ou seja, vai deixar sempre para depois o que você deveria fazer hoje. Tá? Aqui nessa proposta do coach, Mário, nós levamos para outra esfera, que é a esfera do ser. Isso mesmo, você ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa diferente é elevar os teus valores a um patamar mais alto. É elevar os teus valores que ele tenha uma congruência maior com os teus comportamentos. A partir do momento que você entende o que você quer para a tua vida, onde você quer chegar, quais são os teus sonhos, os teus objetivos, quando você é uma pessoa na identidade do ser, você se desenvolve como uma pessoa maravilhosa. Ou seja, você passa a entender que você pode, você passa a entender que você merece, porque tem muitas pessoas que infelizmente podem estar nos assistindo que acham que tem vivem na síndrome do imerecimento, Mário. Isso é uma escravidão, é sério, é uma escravidão. Por quê? Porque você fica achando que as possibilidades maravilhosas só são possíveis para outras pessoas, para a pequena escala da sociedade, pequena esfera da sociedade, e você acaba você mesmo se marginalizando. O coach te traz uma possibilidade de você impulsionar o teu eu para frente, para uma esfera do merecimento, uma esfera que você pode, que você tem condições de desenvolver. E sabe o que você vai fazer, meu querido amigo e ouvinte, aquele que está nos assistindo? Você precisa dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo é, por exemplo, assistir uma simples live como essa, que é um conteúdo gratuito, com entrega altíssima de qualidade. Eu tenho certeza que você não vê qualquer transmissão em outras páginas com esse nível de qualidade que não está sendo transmitido pelo celular. Estamos dentro de um estúdio, de um programa de transmissão, ou seja, nós estamos buscando entregar algo que você merece. Ou seja, que você precisa ter de qualidade para entregar a tua qualidade, mas a tua oportunidade que você recebe aumenta a tua responsabilidade. E aí eu te pergunto, você está preparado para dar o primeiro passo? E aí por isso que Mário me provocou na última quinta-feira para trazer uma ferramenta de coach. E hoje nós iremos falar sobre o que nós chamamos de roda de avaliação sistêmica, Mário, ou também mais conhecida como roda da vida. O que é a roda da vida? Roda da vida é uma ferramenta de assessment,
O assessment, traduzido aí do inglês para o português, é uma avaliação, ou seja, é uma ferramenta do coach que geralmente é aplicada no início do processo do coaching, tá? Na fase inicial, para identificar quem de fato você é. Como assim? Para você identificar o quanto que você está preparado, o quanto de combustível que você tem na tua máquina, lá no coaching, dentro da metodologia da LAC, nós fazemos uma alusão a um processo de planejamento de voo. E sabe quem que é o avião? Sabe quem que é a máquina? É o próprio cliente. É aquele potencial de várias turbinas, de várias potencialidades que faz com que possa levar você de uma esfera atual a uma esfera desejada. Então, o coaching ele te traz essa ferramenta de assessment para identificar e te trazer aí um indicador, Mário, de quanto que tem de combustível para te levar àquele voo. Então, se você quer voar alto, você precisa ter combustível, você precisa estar preparado, você precisa entender como que você está na tua vida, na esfera do ser mesmo. Então, é uma ferramenta de identificação do estado atual, para você entender como que você se encontra no nível de preparação. Vamos para action? Vamos lá. Então, vamos para a prática. Eu vou trazer aqui, Mário, um diferencial da ALAC, uma das poucas escolas de coaching no Brasil inteiro que tem um programa, um software que disponibiliza para os seus coaches, para os seus alunos, para fazer o seu processo de atendimento através do sistema. Então, não somente também pode entrar em contato e saber como funciona toda essa plataforma. Exatamente. E você pode fazer os atendimentos em processo de auto-coach, ou seja, em você mesmo, fazer por Skype à distância, ou fazer atendendo o cliente como nós estamos aqui, via no computador, igual nós iremos mostrar. Qual o nosso objetivo? É ajudar as pessoas, né, a seguirem passos adiante em relação ao seu sonho. O Tarcísio colocou muito bem aí que desistir é mais fácil do que acreditar em você mesmo. Isso é realmente uma grande tragédia na vida de muita gente, né? E para que a gente não possa desistir, que a gente possa ajudar as pessoas a não desistir realmente e fazer com que elas acreditem em si próprias, o autoconhecimento de si próprio é bastante importante nisso. Vamos para a roda da vida? Vamos lá. Enquanto o Mário coloca aí, só um comentário sobre o Tarcísio. Tarcísio, obrigado pelo teu comentário. E convido os demais também aí a participar conosco, que estamos aí com algumas pessoas assistindo e outros que vão assistir posteriormente podem deixar o seu contato também, o seu comentário. Tarcísio colocou o seguinte, que é mais fácil desistir é mais fácil do que acreditar em você mesmo. E aí sabe o que acontece quando a gente desiste, Tarcísio, para as demais pessoas que estão assistindo? Você acaba criando razões que está fora de você, ou seja, culpando outras pessoas, culpando o sistema, culpando os departamentos, as empresas, o teu patrão, culpando as pessoas pela tua ineficiência. No coaching, a gente transfere essa responsabilidade que está extra, ou seja, fora de você, para inter, ou seja, para aquilo que está dentro de você. Então chegou o momento de você assumir a responsabilidade e dar o primeiro passo para a tua mudança. Vamos lá? Já está no ar, Felipe, nós estamos aí com a Roda da Vida. Então vamos lá. Vamos iniciar então mostrando o que é a Roda da Vida. Você pode perceber que a Roda da Vida ela tem 4 quadrantes aí, 4 áreas, macro áreas, né, no caso, grandes áreas, que é a dimensão espiritual, a dimensão física, a dimensão socioemocional e a dimensão mental. Primeiro vale ressaltar que o processo de coaching ele não é rígido, ele não está solidificado ali numa proposta de que você precisa seguir à risca tudo que está naquela técnica. Como assim, Felipe? Eu estou querendo dizer que nós temos aqui 4 grandes áreas e vamos ter em cada área, vamos ter 3 subdivisões, 3 áreas, totalizando aí 12 áreas da tua vida. Você tem que adequar aquilo ao teu objetivo, o que você está tratando. Então nós estaremos apresentando um modelo para você, mas você pode modificar. Assim como no Executive Coach que a gente fala sobre roda de competências, Mário, se você for fazer, por exemplo, uma roda de competências para aquisição do idioma, você pode colocar várias sub-áreas, ou seja, modificar, igual está aí, de uma forma você pode moldar e personalizar de acordo com os seus objetivos. Então, nós estaremos apresentando apenas um modelo que você deve ou não seguir de acordo com o seu objetivo. Vamos lá. Vamos, então, falar o que é cada uma. Entrando primeiro na roda da dimensão, na parte da dimensão espiritual, falando o que é o senso de propósito, tá? Então, quando você... Não, vamos fazer o seguinte, Mário, vamos começar sobre saúde, não é? Tem muitas pessoas que falam, vamos deixar um pouquinho
a parte, essa questão do senso de propósito, daqui a pouco a gente fala que ele merece uma atenção especial. Vamos falar um pouquinho sobre saúde. E aí... O cara está fazendo inglês, começou. Ou qualquer outra coisa, decisão, projeto que ele inicia. O que saúde tem a ver? Tá, vamos lá. Você pode chegar para mim e dizer assim para mim, Felipe, olha só, eu quero alcançar uma qualidade de vida. Ok, mas o que seria a qualidade de vida para você? É diferente de qualidade para mim, de vida, diferente para o Mário, que já está correndo aí, tem as suas medalhas na sua sala, muito bonito de ver, parabéns, Mário. E aí, você como vai quantificar isso? Né? O que é qualidade de vida para cada pessoa num nível diferente? E o que a qualidade de vida tem a ver, por exemplo, a saúde, a qualidade de vida tem a ver com o idioma? Se você não está bem consigo mesmo, se você não está se sentindo com disposição, como que você vai conseguir estudar? Se você não está, por exemplo, tendo ali uma energia suficiente para investir o teu tempo e a tua energia no estudo, na sala de aula, indo buscar, ler livros, fazer conversações, ir para uma escola de idiomas, como é que isso vai ser possível? Eu acabei criando um termo aqui que são os defeitos colaterais. O que seriam os defeitos colaterais? É o oposto, né? É realmente aquilo que a gente não está vendo. Então, se eu estou mal de saúde, eu vou acabar tendo um defeito que vai me impedir de fazer uma outra coisa. Exatamente. Então, são os defeitos laterais. Muito bom. Então, colaterais. Colaterais. E aí eu te pergunto, como que você está na tua saúde? E aí, todo o processo de coaching, Mário, é preciso quantificar, tá? Para que quantificar? Para que a gente tenha uma referência de fazer um comparativo de onde nós estamos para onde nós queremos chegar. Exatamente você fazendo um comparativo, igual você for sair de onde você estiver, por exemplo, para aqueles que estão em Campinas. Se você vai sair de Campinas e ir até São Paulo, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O coach precisa disso, precisa de um ponto A e um ponto B. E aí, por isso que a gente quantifica. Então, a pergunta você pode ir respondendo e preenchendo a tua roda da vida. Aí mesmo na tua casa, se você não tem acesso ao sistema, você faz primeiro uma linha vertical, outra linha horizontal e divide cada uma das 4 partes que ficou em 3 outras partes, que a gente chama de fatia de pizza, não é? Então eu te pergunto, como que está a tua saúde, o teu ritmo e a tua disposição? Sempre faz um comparativo ao teu objetivo. Se você for falar sobre a aquisição do idioma, de 0 a 10, como que está a tua saúde, a tua disposição e o teu ritmo para iniciar um curso, iniciar algumas atividades de conversação e assim sucessivamente. Então vamos lá. Se você for colocar em nível quantitativo de 0 a 10, o quanto que você está disponível para você alcançar isso. Então, digamos que você está com nível 8 de saúde, ritmo e disposição. Perceba que nós estamos falando sobre a dimensão física, iniciando sobre saúde, ritmo e disposição. E aí eu pergunto, entendendo que 0 é um número totalmente inaceitável e insatisfatório, e 10 é um número totalmente satisfatório, que você está com uma felicidade em relação a esse tema, a essa área específica da tua vida, o quanto que você está de 0 a 10. Então eu vou criar uma roda fictícia aqui, você pode responder para você mesmo, tá? E criar a tua própria roda de avaliação sistêmica. Então nós colocamos que você está 8 em saúde, ritmo e disposição. Mais para frente a gente vai entender e perguntar, eu como coach, o que é esse 8, o que representa o 8. Então você pode dizer para mim através de algumas evidências. E quais são essas evidências? Quando a gente fala de evidências, nós estamos falando de evidências comportamentais e evidências situacionais. Só para você entender, até chegar a um número mais preciso de quanto que está a tua saúde, por exemplo, eu te pergunto, por exemplo, quais são os comportamentos hoje em relação ao ritmo e à disposição para estudar inglês que você tem ou não tem para considerar o teu número. Então, Felipe, hoje a minha disposição, eu faço, por exemplo, 2 vezes por semana de abrir um livro ou de ler um artigo ou uma reportagem em inglês, por exemplo. Opa, se você tem 7 dias na semana, se você apenas está utilizando 2 dias, e se você tem o objetivo de ir passar o final do ano na Times Square, como nós colocamos, você acha que isso é suficiente? Em questão de satisfação, o quanto que você entende, quantitativamente falando, que você está, se você está tendo apenas 2 tipos de estudos semanais, uma frequência de apenas 2 dias por semana. E a tua disposição, toda vez que você pensa em falar, ou assistir um filme, por exemplo, em inglês, não colocar dublado, e sim colocar no original lá o áudio, como que está a tua disposição? Quais são os teus pensamentos? Então, nós estamos falando de situações e de comportamento. A situação seria, por exemplo, assistir um filme com a tua esposa, por exemplo, ir ao cinema, escolher entre um filme com áudio original ou dublado, ou até mesmo dentro de casa, via Netflix, por exemplo.
como que, através dessa situação, quais são os teus comportamentos em nível de pensamento e em nível de ação. Então, nós colocamos no exemplo fictício que você tem um nível 8. Aí, se a gente for falar, por exemplo, a partir desse momento que você tem o nível 8 de saúde, aí eu vou perguntar para você como que estão os teus recursos financeiros. Ah, Felipe, nós estamos sim falando de dimensão física? Como assim vou falar de recursos? Sim, porque você muitas vezes precisa ter recursos, Mário, para você investir e melhorar a sua qualidade de vida. Se você for fazer, por exemplo, uma consulta médica, você precisa investir no dinheiro. Se você for comprar um livro para estudar, você precisa investir. Se você for ao cinema para assistir aquele filme, você precisa investir. For fazer um investimento aqui no mega intensivo, no ultra intensivo, você precisa fazer esse investimento. Então, o quanto de recursos que você tem disponível no momento, financeiramente falando, para alcançar esse resultado. Quanto aí? 5? Tá? Então, vamos colocar que você tem recurso 5, tá? 5, ok. Infelizmente, tem algumas pessoas, Mário, que nunca estão com uma vida financeira boa. Mas por quê? Porque você cria crenças que você nunca vai ter. Às vezes a gente não quer ver também, né? A gente não quer admitir. Por isso que a ferramenta é poderosa. Exatamente. E aí, indo mais para frente, eu pergunto para você como que está a tua alimentação. É uma coisa que pega. Pega muito porque nós vivemos num ritmo de vida muito acelerado. É a época do fast food, né, Mário? Porque muitas pessoas elas têm uma necessidade de ter uma velocidade. Que o propósito, ele influencia nas nossas decisões diárias, né? Se toda vez que eu for fazer alguma coisa, ingerir um alimento, pensar no meu propósito, ele vai me ajudar a tomar decisões. E quando a gente pensa no propósito, Mário, a gente tem que ter ideia do que nós estamos fazendo com o nosso tempo disponível. Tem muitas pessoas por aí que falam sobre gerenciamento de tempo. O tempo ele não é gerenciado, gente. O tempo ele é imutável. Você vai ter 24 horas independente do teu dia. Independente se você é uma pessoa que mora numa cidade X ou uma cidade Y, no estado ou numa região qualquer do Brasil. Então, o que é gerenciável é a tua produtividade. Nós fazemos gestão da tua produtividade, nós fazemos gestão das tuas atividades. Então, eu pergunto, como você está consumindo o teu tempo? Você está consumindo com atividades importantes ou está deixando aquelas atividades importantes se transformarem em atividades, por exemplo, urgentes? Ou seja, aquilo que você poderia fazer um check-up, quando a gente está falando de saúde, você vai precisar ir urgentemente para o hospital através de uma ambulância, porque você precisa ser socorrido para alcançar o resultado lá. Então, na alimentação, o que você tem feito com ela? Vamos colocar aí um nível 4, vai. Vamos colocar 4. Sabe por quê, Mário? Porque muitas pessoas elas estão comendo muita besteira hoje. Isso tem trazido resultado para o seu corpo. Então, se você quer saber como que está a tua satisfação com a tua alimentação, olha para o teu corpo, olha para os teus índices e vê como tem sido os teus resultados, ok? Nós iremos, então, falar agora sobre realização e propósito. Então, falando sobre realização e propósito, nós estaremos então falando sobre a dimensão mental agora, que nós consideramos essa questão holística, tá? E aí eu pergunto para você, meu querido amigo, querido coach, ou aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, que ainda não é coach ou ainda não fez um curso na Winning, mas que está buscando aí uma qualidade para a sua vida pessoal e profissional. Aí eu pergunto, você está satisfeito? Você está plenamente realizado? E aqui eu coloco, Mário, na realização pessoal mesmo, sobre a tua vida, e o que a gente chama de estados de flow. O que é esse estado de flow para você entender? O estado de flow é quando você entrega um nível de alta performance. E você entrega o máximo que você poderia entregar sobre os teus recursos internos, sobre as tuas competências, e você entrega um nível de estresse adequado. Como assim um nível de estresse? É você fazer o melhor que você pode no momento que você está, com os recursos que você tem. Exatamente, exatamente. E algumas pessoas que ficam nas esferas dos extremos, quais são esses extremos? Quando você fica, por exemplo, no ócio, ou seja, você precisaria fazer algo, mas você não faz e não sabe o que fazer, e principalmente como o nosso querido amigo colocou agora há pouco, Tarcísio, quando as pessoas desistem, elas não sabem o que fazer, acabam tendo um nível de angústia, e a gente estuda muito isso na psicologia. Eu sou psicólogo e trago essa experiência também, que as pessoas, na ociosidade, elas têm um vazio interno, e aquele vazio ele é preenchido com angústia, e aquela angústia traz um estresse desnecessário. Quando você vai para um nível elevado,
o investimento de estresse mais adequado. E se você entender e se tornar um workaholic, por exemplo, e você entregar mais trabalho do que deveria, ou seja, você achar que você trabalhar um nível hard work, como a gente fala, ou seja, mais do que deveria, trabalhar 13, 14, 15 horas por dia, você entra no nível de esgotamento e o estresse está muito mais elevado. Ou seja, ociosidade e esgotamento. E no meio equilibrado disso vem a fase do estado de flow. Então, como nós temos muitas pessoas coaches assistindo, coloca aí que o flow dessa pessoa está em nível 9, para que a gente possa entender esse nível de realização que nós temos dessas pessoas. Ok, gente? Então, aqueles que estão acompanhando aí o nível de realização, nível 9. Ok? Se você está acompanhando aí, está gostando, coloca um joinha, coloca algum comentário, se isso é novidade para você, ou se você já é coach, já utiliza nos seus processos, ou se você não conhecia essa ferramenta e está conhecendo agora conosco aqui no Mentalidade Bilíngue, coloque aí, pelo menos em uma palavra, define pelo menos uma palavra, o que essa ferramenta pode ajudar para a realização do teu objetivo pessoal e profissional. Então, coloque aí uma palavra, eu costumo falar isso sempre nos nossos cursos, coloque uma palavra, o que define a experiência de ter acesso a essa live, a essa técnica, essa ferramenta da roda da vida, ok? E a gente já lê os teus comentários aqui também, tá? Então, continuando falando agora sobre desenvolvimento intelectual. E aí eu pergunto para você, quanto que você investe de cursos por mês? Muitas pessoas, Mário, que eu conheço, e você é uma delas, tem um budget, ou seja, um orçamento específico de identificação e planejamento para investir por ano, por semestre, por trimestre, por mês. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você fez um curso? Seja qual for o curso, desenvolvimento pessoal e profissional. Quantos cursos você faz por ano, por semestre, por trimestre? Ok? Quantos livros você lê por ano? Ou seja, qual que é o investimento que você tem feito para o seu desenvolvimento intelectual? O que você acha disso, Mário? Para o desenvolvimento de vida, você como um empresário de sucesso, muito novo, jovem empresário de sucesso, qual que é o tipo de que a gente tem de necessidade de se investir numa qualificação e na nossa intelectualidade para obter sucesso de vida pessoal e profissional? O tempo passa, né, Felipe? Se a gente não tem isso como um hábito, como um planejamento, a vida vai passar, o ano vai passar, nós falamos isso o tempo todo. Aqui na escola, por exemplo, quantas vezes a gente não recebe o aluno que veio aqui na escola há 2 anos atrás? Porque se eu tivesse feito naquela época. E a vida passa. Por isso que na minha rotina diária, no meu plano diário, no meu planejamento diário, eu tenho um lembrete que eu preciso me dedicar pelo menos 30 minutos por dia investindo no meu conhecimento. Seja lendo um artigo, lendo parte de um livro, fazendo um curso, como eu falei para vocês, estou fazendo um Harvard online. Então, eu acho que não existem as barreiras, somos nós que colocamos essas barreiras. E essa pergunta vai muito mais além, eu te pergunto o que é que você tem consumido nas redes sociais? Quais são as notícias que você tem lido? Onde que está o teu foco, tá, gente? O teu foco tem sido, por exemplo, em bisbilhotar e verificar como que outras pessoas estão se saindo na sua vida, para comentar com pessoas próximas, com família. Olha quem casou, olha quem está brigando, colocando esse comentário ou outro na internet. Gente, o teu foco de vida vai determinar o teu mindset, o teu modelo mental, vai impulsionar as tuas crenças para um lado da zona negativa, que é do limitante, ou da positiva, que é fortalecedora. Então, especifique e foque a tua atenção e o teu investimento de intelectualidade naquilo que de fato interessa para a tua vida. Então, no desenvolvimento intelectual, vamos colocar aqui que a pessoa está com um nível de satisfação 8, ok? Lá nós estamos finalizando a parte da dimensão mental. Vamos agora para o equilíbrio emocional. Essa parte é fundamental. Nós temos um curso na LAC, um workshop, se chama Workshop de Inteligência Emocional. Inclusive, nós estamos agendados aí para Recife, ainda esse mês, Mário, nos dias 26 e 27 de outubro, lá no Hotel Jangadeiro, na Avenida Boa Viagem 3114, na parte da noite, das 18 às 22 horas, para fazer um workshop de inteligência emocional para mulheres. Lá nós iremos falar sobre a importância de se ter inteligência emocional, o que é ser uma pessoa inteligente emocional.
emocionalmente falando, como que você vai reagir às questões externas que te levam a ter uma crise emocional, a te tirar do sério, aquela explosão emocional que te tira do sério, como você vai equilibrar isso, como você responder de forma assertiva, para que você não possa se arrepender depois. Então lá nós levamos conhecimento científico de primeira mão para as pessoas, e lá nos dias 3 e 4 de novembro nós estaremos com inteligência emocional para homens. Um abraço para o David Vasconcelos, que eu sei que está acompanhando junto com a gente em algum lugar do mundo. Vi que ele fez um check-in aí na Ásia, não sei, esses dias. David Vasconcelos. Muito bom, um abraço, David. Nós estamos com pessoas internacionais no mundo todo. Aqui, né? Muito bom. Mentalidade bilíngue, alcançando todo mundo. Então, olha só, gente, como que está o teu equilíbrio emocional? É um fator que você tem que trazer um nível de merecimento profundo para a tua vida e busque ter esse equilíbrio emocional, porque hoje não adianta mais você ter um QI alto e ter um coeficiente de inteligência altíssimo e ser uma pessoa boa nas áreas intelectuais, esquecendo o teu equilíbrio emocional. Então tenha um foco específico para isso. Nós já construímos metade da roda de avaliação sistêmica e espero que você esteja gostando aí. A Rai colocou aqui que uma palavra que representa para ela essa experiência é mudança. Tá? Então, parabéns, Rai. E você que está nos acompanhando aí, que está só nos assistindo, eu convido você também para colocar qual que é a palavra que representa essa experiência, essa transmissão e essa ferramenta que nós estamos apresentando para você. Ferramenta que tem sido utilizada em vários âmbitos da sociedade, sobretudo aquelas que têm mais sucesso aí, as pessoas executivas que têm utilizado aí para a sua vida. E aí nós iremos agora para a dimensão socioemocional. A vida social, amigos e hobbies. Tá? Quanto que você tem tido de importância e reservado para a tua vida para desenvolver aquilo que nós chamamos de atividades importantes, tá, Mário? Lá o Christian Barbosa, que escreveu o livro Tríade do Tempo, ele fala que existe 3 esferas, que é a esfera da importância, a esfera da circunstância e a esfera da urgência. E nós, na LAC, em parceria com a CoachCon, que é a desenvolvedora do nosso software, implementamos também uma 4ª esfera, que é a esfera da interrupção. Ou seja, quantas vezes você interrompe as suas atividades que são importantes com celular, com WhatsApp, com Facebook ou com qualquer outra ferramenta para poder interromper ali o que você estava fazendo de importante. Então, aqui, essa parte de hobbies que nós estamos falando agora, que é a vida social, hobbies e os amigos, eles devem estar também no grau de importância da tua vida. Quanto você tem disponibilizado de tempo para o teu dia para realizar as atividades que te trazem satisfação, tá? Então, vou colocar aqui nível 5, porque muitas pessoas acabam deixando um pouco de lado esses hobbies, essas diversões. Você tem que ter um equilíbrio para isso, ok? E aí entra a parte do desenvolvimento amoroso. Muitas pessoas não conseguem entender essa importância também. O quanto que a tua parceira ou teu parceiro é fundamental para te trazer um equilíbrio. Aí o cara fala assim, mas eu sou sozinho. E aí? Essa parte precisa saber a dimensão do amor dele com o quê? Com si próprio, com o meio. Vamos lá. O quanto que você está satisfeito de estar sozinho? Olha só que interessante. Será que as pessoas de sucesso são aquelas que estão nesse momento namorando em processo de noivado ou casados? Não. Tem muitas pessoas que podem estar hiper satisfeitas sozinhas. Por quê? Depende da fase da tua vida. Depende do que você está fazendo, quanto você está investindo no teu trabalho, nos teus estudos. Se esse investimento que está deixando um pouco de lado aí a questão do relacionamento, ele é temporário, ou se ele é vitalício, enfim. O quanto que você está satisfeito em estar sozinho. Ok? Você tem que entender se isso está tendo um grau de congruência com os teus valores, ok? Então, o quanto que você está em desenvolvimento amoroso. Vou colocar aqui nível 7, ok? Nós estamos já indo para o final. Agora, o nível de família, né? A gente acabou de falar sobre relacionamento com amigos, falamos relacionamento amoroso e agora relacionamento com a tua família, ok? Aqui é quando a gente coloca família, inclui pai, mãe, filho, filha, tios, pessoas que fazem parte da tua família como um todo. Ou seja, quanto que você tem valorizado a tua esfera familiar. Ok? Então, vamos colocar aqui que a pessoa tem um nível de satisfação 6. E aí entra a parte que eu ia iniciar, mas deixei para a parte final,
que eu quero que você tenha um grau senso de propósito maior. O que é isso, Felipe? Explica pra gente o que é senso de propósito. Antes, deixa eu só ler aqui, ó, o David Vasconcelos colocou: obrigado, meus amigos, entre um voo e outro, estou sempre com vocês, parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo, grande abraço. David, satisfação ter você conosco aqui, você faz parte também, um pouco da nossa história também, então é um prazer você... Está ganhando o mundo esse menino, hein? Tá ganhando o mundo. Fala você tá nesse momento, David. Grande abraço. E o Sid Clay Ramos também colocou aqui: grande Felipe. Um abraço, Sid Clay, que também é coaching lá de Recife, Pernambuco. Um grande abraço. Vamos lá. Retornando à tua pergunta, Mário, você estava falando sobre senso de propósito. O que é senso de propósito maior? Vamos lá. O senso de propósito maior é aquilo que te movimenta. Gente, olha só. O teu propósito, os teus resultados que você está construindo para a tua vida, ele tem que ter uma representatividade com o teu propósito. O senso de propósito maior é aquilo que te impulsiona, é aquilo que vem do coração, não aquilo que vem da mente, aquilo que movimenta pessoas, que impacta pessoas numa amplitude maior. O teu propósito de vida não deve impactar somente somente você. Não deve ter benefícios isolados no nível de restrição que pertence só ao teu nível individual. Um propósito maior que eu falo é aquilo que impacta pessoas, é aquilo que movimenta a construção de um legado, é aquilo que impulsiona as pessoas para que elas possam entregar o melhor de si, é aquilo que vai entregar benfeitorias para as outras pessoas, que vai gerar prosperidade, que vai gerar riquezas para as outras pessoas. Então você precisa especificar em poucas palavras qual que é o teu propósito maior, o propósito que vem do teu coração, o propósito que impacta você, que impacta outras pessoas e que constrói um legado. Esse é o propósito, tá? De ajudar pessoas a sair de uma esfera de vida de insatisfação e para trazer uma representação numa sociedade. O David respondeu aqui essa semana, olha só, nossa, Mário, você que é um cara internacional, olha só onde o David está. Dá uma lida pra gente. Essa semana eu estive pelo Kuwait e Istambul. Houston é a próxima parada. Excelente tema abordado hoje. Grande abraço. Olha só que cara internacional. Muito bom, David. Parabéns aí pelo teu trabalho. E acredito que eu posso arriscar o meu palpite aqui, Mário, que o David está cumprindo e vivendo o seu propósito. Um propósito de senso maior, levando o seu trabalho, as suas ferramentas de competências para outras pessoas, alcançando outras nações e fazendo com que aquilo traga uma satisfação plena para os seus resultados. Puxando sempre um jabá, né? Aqui o Mentalidade Bilíngue é patrocinado pela UN Idiomas. David, fala aí da importância que o inglês exerceu e exerce na sua carreira. Vamos lá. Enquanto o David escreve lá, vamos continuar falando aqui sobre o senso, então, de propósito. Aí eu pergunto quanto que você está satisfeito na tua vida. Eu coloquei aqui o nível 8, tá? E por fim, esse teu propósito, ele tem que trazer uma contribuição, como já foi falado. Ele tem que alcançar outras pessoas, ele tem que beneficiar outras pessoas, tá? Então, você tem retribuído o que as pessoas têm te oferecido. Ou seja, você tem mestres na tua vida. Você tem pessoas que foram referenciais para a tua vida, que te deram oportunidades para você alcançar resultados. De que forma que você tem retribuído essas pessoas? Por exemplo, o inglês, como o Mário colocou aqui agora na pergunta para o David, você tem retribuído, David, esse grau de importância da oportunidade que você obteve, que você alcançou, que tem te levado para patamares superiores, tá? Então, a pergunta é, o quanto que você tem retribuído e contribuído para as outras pessoas? E, por fim, a espiritualidade. A espiritualidade, aqui, gente, ela não está relacionada com religião. É aquilo que traz para uma contribuição de necessidade transcendental, ou seja, o quanto que você tem gerado para as outras pessoas, o quanto que você tem crescido, o quanto que você tem buscado no teu eu interior se relacionar com o eu superior, ou seja, com a esfera superior, com a tua espiritualidade. Ou seja, isso é importante para que te possa trazer um senso de propósito, ou seja, de você saber sobre o teu amanhã. Para mim, isso é super importante, é ter Deus, é implementar isso nas minhas ações, é fortalecer a minha fé e entender que o que foi preparado para mim, Mário, é muito melhor e muito maior daquilo que eu consigo imaginar. E aquilo que eu me projeto, eu entendo que eu sou merecedor de alcançar
porque foi me colocado e foi me cedido uma oportunidade para cumprir com a minha missão, para cumprir com o meu legado, cumprir com a minha história. Tá? Essa é a oportunidade que nós fazemos com a roda de avaliação sistêmica, ou seja, você entender como você está, e aí depois eu pergunto para você, depois de você construir a tua roda, seja onde você estiver, em casa, no trabalho, na Ásia, na Europa, em qualquer região do Brasil. Aí eu pergunto para você, se você for pegar essa parte aí azul, essa parte azul escura, e for colocar um eixo no meio, e for colocar ela para girar, eu te pergunto, essa roda vai girar de fato? Será que essa Tem roda muita gente que está com a vida assim, né? Felipe, mas e aí? A roda não gira. Faz o que com essa ferramenta? Olha só, você precisa entender e escolher qual que é a área. Então nós falamos sobre dimensão espiritual, dimensão física, mental e socioemocional. E aí no coach a gente fala o seguinte, escolhe uma área que nós entendemos que essa área é a área de alavanca. O que é a área de alavanca, Mário? É aquela que a partir do momento que você vai focar, ela vai impulsionar e alavancar todas as demais áreas de forma positiva. Certo. Um lembrete especial para você. A área escolhida aqui, a sub-área escolhida, ela não é necessariamente aquela que obteve a menor pontuação. Porque no coach nós não focamos naquilo que está ruim, nós focamos naquilo que está bom. Então vamos colocar, por exemplo, que a maior parte aqui foi de realização de propósito. A gente vai elencar essa área, ok? Necessariamente? Especial. Não necessariamente. Posso É aquela que escolher a área que eu achar que ela pode impactar. Por quê? Posso escolher mais de uma? Pode sim. Você pode focar uma, é mais indicado que você foque pelo menos uma área e uma sub-área, para dar uma atenção especial e ter um planejamento estratégico bem claro. Mas você pode escolher mais de uma, isso vai depender do quanto que você tem de competência para dar foco específico a mais de uma área, ou do teu coach. Né? Posso contar um segredo? Pode falar. Eu fiz isso no final do ano, porque na verdade o Roda da Vida é um retrato do que você está hoje. Né? Exatamente. Não é uma profecia sobre a sua vida, que sua vida vai estar sempre assim, um retrato. Então você pode fazer várias vezes. Eu usei essa ferramenta diversas vezes na minha vida. E sabe qual área que eu foquei para esse ano específico? Saúde. Né? E o resultado que eu estou tendo é fantástico. Porque tem impulsionado outras áreas? Além da saúde? Completamente, porque eu decidi focar em saúde, né, no bem-estar físico, que obviamente de imediato já impactou na minha saúde emocional e na minha performance profissional. Né? Então, antigamente, por exemplo, eu era extremamente sedentário, e aí eu comecei a me apaixonar, gostar de corrida, e hoje estou aí para fazer minha primeira meia maratona daqui a alguns dias. Né? Então, isso é realmente um grande presente que eu tive esse ano, usando essa ferramenta do Roda da Vida. Bom, parabéns. E é um exemplo vivo, e muitas pessoas que estão assistindo, que são coaches, têm exemplos e cases não só na sua vida, como na vida de outras pessoas também, das quais elas atendem. Tá? E aí, depois que você foca isso, vou até fazer uma representação aqui no nosso sistema, você salva essa avaliação, tá? E fazendo essa avaliação, Mário, eu posso fazer, inclusive, eu vou colocar aqui no sistema de evolução, olha que interessante. Eu posso fazer uma evolução das duas rodas. Eu vou colocar a roda de hoje e no meu exemplo fictício aqui um comparativo entre a última roda e fazer um comparativo aí entre a atual e a anterior. Por que isso vai ser importante para você? Você pode, assim como o Mário colocou, por exemplo, a roda que ele fez lá no início do ano, ele pode fazer um comparativo com a roda de hoje para identificar o que ele maximizou, o que ele manteve ou minimizou de resultados. Tá? Então, essa roda de avaliação sistêmica, em termos comparativos, você pode fazer tanto de quando você iniciou o processo de coaching, até como está atualmente, ou até mesmo, Mário, fazer, iniciando o processo, a roda do estado atual e do estado desejado, e fazer um comparativo, para que você possa se projetar mentalmente e entender o quanto que isso vai ser oportuno para você e vai trazer felicidade. Então, você precisa, a partir de então, focar essa área especificamente, assim como você falou, focando a saúde, por exemplo, vai automaticamente maximizar as demais áreas, vai construir com o teu coach um planejamento estratégico, elencando quais são as metas. Então, por exemplo, para você correr uma meia maratona, você iniciou caminhando, certamente. Sim. Depois colocou ali, correndo 2 km, 5 km, ou seja, você tem micro-objetivos, que nós chamamos de metas, que são os objetivos menores que precisam ser alcançados, e que são esses objetivos que você precisa dar um foco específico e considerar, que são mais simplórios para você. Até porque a genialidade ela reside na beleza da simplicidade.
você pode se tornar genial e alcançar um resultado fantástico na tua vida quando você passar a considerar os próximos passos, os primeiros passos. Então, a partir do momento que você implementar essas ações, você vai ter um acompanhamento, vai ser requerido ter uma disciplina, um comprometimento, e essas ações vão trazendo resultados satisfatórios para a tua vida. Bom, estamos chegando ao final. Eu espero que você... quando você está indo para Recife, para essa nova temporada? Olha, Mário, nós temos um compromisso de agenda antes de Recife, lá no Amazonas. Nós iremos para Manaus para uma formação internacional em Life and Professional Coaching, e nós estaremos nessa formação em Manaus já agora, não a próxima semana, a outra. Deixa eu só me certificar aqui, nos dias... deixa eu verificar aqui na agenda. Nos dias agora de outubro, 21, 22 e 23 de outubro, nós estaremos lá em Manaus com a formação em Life and Professional Coaching. Depois eu já sigo para Recife, para Pernambuco, para iniciar. Lá em Recife, nesse mês de outubro, nós teremos o Workshop de Inteligência Emocional para Mulheres e o primeiro módulo do Master Coaching, que quando você se torna mestre em coaching, inclusive a Rai, que está acompanhando conosco, vai participar dessa formação. E lá em novembro, Mário, nós temos o Workshop de Inteligência Emocional para Homens, temos a formação de Practitioner em Programação Neurolinguística, PNL. Nós teremos a formação internacional em Life and Professional Coaching e nós teremos também a formação em Analista Comportamental, DISC. Tudo isso lá em novembro, em Recife. Hoje, mais tarde, fica ligadinho aí nas páginas da ALAC, que nós estaremos lançando hoje um programa de imersão aqui em primeira mão para Recife, agora para essa próxima temporada, com descontos especiais para você fazer a formação em Life and Professional Coaching, em PNL, Practitioner em Programação Neurolinguística, a formação em Analista Comportamental, DISC, e a formação Workshop de Inteligência Emocional. Nós estaremos abrindo esse programa de imersão da LAC, vamos oferecer mais de R$3.000 de desconto para aqueles que participarem. Opa, isso é bom. Felipe, obrigado pela sua presença. Bom. Eu gostaria muito que você ainda voltasse aqui esse ano, né? Porque é sempre muito rico ter você aqui para ensinar a todo esse nosso público como dar um passo à frente, tá bom? Em todos os objetivos. Você que nos acompanha, obrigado. Temos aqui nós pedimos, vamos ler aqui, o David colocou aqui, certamente o inglês é fundamental nesse processo. A busca pelo equilíbrio entre os diferentes skills é que abre esse leque de oportunidades. Estive com você no início da Winning, tá? Leandro Cossenza, nosso futuro aluno, te espero aqui, hein, Lê? Um grande abraço a todos vocês. Nós estamos chegando ao final e, onde sempre, obrigado por esse presente que você nos deu hoje. Pessoal, muito obrigado. Aqueles que não tiveram disponibilidade de assistir ao vivo, vai assistir posteriormente, aí vai ficar disponível lá na página da LAC, na página do Conhecimento de Foco, na página da Winning, e você vai ter essa oportunidade de assistir. Participe conosco, acesse os nossos sites que estão disponíveis aí para vocês, aí o www.winningidiomas.com.br, o telefone da Winning, DDD 19 3258377. Você pode entrar em contato também com a LAC, www.alacoaching.com.br. Entre em contato diretamente comigo através do WhatsApp, DDD 19 99154 2376. Terei o maior prazer de te atender. Mário, mais uma vez, somente tenho a agradecer a você, ao Winning, e parabenizar por esse projeto fantástico de mentalidade bilíngue, que tem alcançado inúmeras pessoas e eu acredito fielmente que já tem impactado pessoas e trazido felicidade. Parabéns pelo teu propósito, pela tua missão e pela história que você vem construindo. Eu fico contente porque Felipe Lopes, a LAC, para mim é sinônimo, sabe de quê? Sucesso. Beijo no coração, até a próxima terça-feira, às 15 horas, aqui na live do Facebook. Um grande abraço do amigo e irmão aí, Mário Fatai, da Winning Idiomas. Eu sou a Daniele Alves, tenho 27 anos, sou especialista de recursos humanos na Philip Morris. Tenho contato com inglês há bastante tempo. Eu trabalho em multinacional há 7 anos. É uma necessidade minha
pessoal, mas também uma necessidade corporativa. Dentro da Philip Morris eu já tive oportunidades que eu sabia que eu ia precisar de inglês, eu não aceitei, mas não por conta do inglês, por outras questões. Só que eu sabia que se eu assumisse determinada posição, que daí eu não teria como não usar. Eu sou uma profissional de recursos humanos e eu vejo o quanto as pessoas perdem oportunidade no inglês, né? E quanto dá pra contar na palma da mão as pessoas que têm o inglês fluente. Às vezes eu tenho pessoas extremamente capacitadas tecnicamente, que têm outras habilidades, mas esbarra no inglês, é uma multinacional, não tem como fugir. A Winning fez uma coisa que eu nunca tive, que é o prazer de estudar inglês. Eu nunca gostei de estudar inglês, né? Então, tô sendo bem sincera, eu estudava porque eu precisava estudar. Na Winning, por incrível que pareça, parece loucura por ser todos os dias, das 7 às 10h30, um método que às vezes é uma repetição, mas eu gosto. Então, quando eu comento assim com as pessoas, eu falo, eu gosto de estudar inglês agora, né? Então, tem dias que pra mim, o meu dia é super pesado, eu venho aqui e acaba compensando o meu dia pesado no inglês. Hoje eu vejo que eu tenho muito mais vocabulário, me sinto mais confiante, muitas coisas do meu trabalho até hoje faz mais sentido, algumas expressões, eles acabam me perguntando se eu vejo que eu tô melhorando, e eu falo que sim.